começando mais um programa dominical. Minha opinião. Hoje nós iremos conversar sobre a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos. O evento ocorreu no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, Distrito Federal, na última quarta-feira, dia 10. Fiz algumas anotações, algumas observações e questionamentos a partir do discurso do ex-juiz Sérgio Moro. Logo em sua introdução, ele cumprimenta a plateia e agradece aos empresários e trabalhadores ali presentes. Talvez quisesse ou tivesse a intenção de colocar na mesma mesa, no mesmo espaço, dois segmentos tão distintos e em situações tão diferentes num país tão desigual. Veremos se é isso mesmo que Sérgio Moro pretende em seu discurso, que pareceu ser o lançamento de uma pré-candidatura a presidente. Haja vista que tem pretensões de ser o nome da terceira via nas eleições de 2022. Os parágrafos iniciais do seu discurso não dizem muita coisa. Se limitam a dizer que ele é um homem confiável, que não tem ambições pessoais e que o Brasil não precisa de líderes que tenham uma voz bonita. Não sei isso que tem a ver com a questão política e os problemas do Brasil, mas ele afirma que o Brasil precisa de um líder que ouça e atenda a voz do povo brasileiro. Dá a entender que ele é essa liderança. E afirma categoricamente: nunca fui político. Bom, então como é que se explica o uso da Operação Lava Jato como estratégia para afastar o então candidato Lula da disputa presidencial de 2018? Sua ação naquele momento não teria sido uma ação política? Interferir diretamente no processo eleitoral não foi uma atuação política? E como você afirma que nunca foi político? Tem uma passagem no discurso que me chamou a atenção, dentre outras passagens. Foi quando ele afirmou, até em tom pesar, que depois que saiu do governo, e palavras dele, precisei então, como a maioria do povo brasileiro, buscar um emprego a fim de ganhar a vida. Tenho família para cuidar. Depois que eu saí do governo, eu precisei, como a maioria do povo brasileiro, buscar um emprego, a fim de ganhar a vida. Eu precisava trabalhar. Nunca enriqueci como juiz ou como ministro. Tenho uma família para cuidar. É estranho reproduzir um discurso que nós costumeiramente escutamos de trabalhadores desempregados, jogados às ruas, sem nenhum preparo, sem nenhum auxílio, vivendo do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família ou de esmolas. E o juiz Sérgio Moro, ou, aliás, o ex-juiz Sérgio Moro, reproduz uma frase que o remete, que o compara a um trabalhador desempregado. Há uma diferença muito grande entre Sérgio Moro desempregado e um trabalhador comum desempregado.
diz, e aí eu concordo plenamente com ele, foi um dos poucos momentos em que ele reproduziu algo, na minha opinião, sensato. Que o país está indo para o rumo errado. Mas é porque o país se encontra no rumo errado. E que são 14 milhões de desempregados. Dados obtidos junto ao IBGE, que ele está correto. O Brasil vive um índice de desemprego altíssimo. Ele se refere à Lava Jato também. O seu discurso foi muito montado para reforçar junto ao público a ideia de que a Operação Lava Jato resolveu os problemas da corrupção no Brasil. E ele diz: sonhava que o sistema político iria se corrigir após a Lava Jato, que a corrupção passaria a ser coisa do passado. Eu sonhava que o sistema político iria se corrigir após a Lava Jato, que a corrupção passaria a ser coisa do passado. Como se uma operação de investigação de denúncias de corrupção fosse o suficiente para acabar com a corrupção, que é algo que está dentro do sistema. Não é apenas uma lava-jato ou qualquer outra operação que vai acabar com a corrupção. A corrupção, ela é muito mais amplo, muito mais dinâmico e muito mais efetivo do que qualquer operação que venha a julgar ou condenar algum suspeito de atuar. Ora, mas quando ele se refere à Lava Jato como uma referência e como um marco na corrupção do Brasil ou no combate à corrupção do Brasil, ele esquece que a própria Operação Lava Jato infringiu a lei, que o próprio juiz que comandava a Operação Lava Jato foi julgado pelo STF e culpado por suspeição. Como dizer agora que pensava, acreditava que depois da Lava Jato a corrupção teria acabado no Brasil? Ele também diz, ao longo do seu discurso, que quer construir, junto com a população, um Brasil do futuro. Quer construir hoje o Brasil do futuro. Mas parece que ele esqueceu que o presidente Jair Bolsonaro, que ele ajudou a colocar lá, que ele fez parte do governo como ministro, já está fazendo isso. Já está destruindo tudo que se foi construído no passado. E há de se reconhecer que a sua equipe econômica está tendo muita eficiência junto ao Congresso, que é um aliado de Bolsonaro nas reformas que prometem esse Brasil do futuro que o Sérgio Moro está nos oferecendo. Mas se nós analisarmos o Brasil do presente e esse Brasil do futuro que o Sérgio Moro está oferecendo e que Jair Bolsonaro já está preparando, e analisarmos e compararmos com o Brasil de um passado recente, eu acho que o Brasil do passado recente é bem melhor do que o presente e dessa promessa de futuro que estão fazendo. O Brasil de um passado recente não tinha 14 milhões de desempregados. Os trabalhadores do Brasil do passado tinham garantia de aposentadoria, os seus direitos trabalhistas estavam lá previstos
na Constituição, coisa que esse Brasil do presente e o do futuro acabou. Tem outra coisa. O Brasil do passado não tinha um governo fascista, homofóbico, negacionista, golpista, genocida. Tinha não, Moro. Podíamos ter outros problemas, mas não tínhamos um governo com o perfil desse governo que você fez parte. Eu não sei se eu quero esse Brasil do futuro que você está prometendo. Continuei assistindo ao discurso do Sérgio Moro. Também lendo, para saber se eu não estava tendo nenhum equívoco, né? E eu pensei que não chegaria ao discurso do empreendedorismo, tão em voga, o velho e bom discurso capitalista sebraliano. Aí ele afirma: acreditamos na capacidade empreendedora e inovadora de cada brasileiro. Acreditamos na capacidade empreendedora e inovadora de cada brasileiro. Todo cidadão tem o potencial de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Ele disse isso. Sérgio Moro, diga aos 14 milhões de desempregados que eles precisam seguir o exemplo dos outros 24 milhões de trabalhadores autônomos que vocês insistem em chamar de empreendedores, ou que esses 14 milhões de desempregados inovem, criem uma outra forma de pedir esmolas, de pedir ajuda. Quem sabe, vestindo terno e gravata, não poderão ser confundidos com mendigos empreendedores. Talvez vocês estejam, talvez vocês se aproximem, né, daquele grupo que passeia nos jardins. Ele diz: cada brasileiro precisa fazer um esforço para criar uma nova versão de si. Eu acho que essa do mendigo empreendedor poderia ser uma nova versão do mendigo. Pode ser. O discurso empreendedor não está em voga? Por isso nós temos mais de 24 milhões de trabalhadores autônomos sem garantia de aposentadoria, sem nenhum direito trabalhista, vagando pelas ruas com o CNPJ, sendo explorado e maltratado pelo setor empresarial. Esse é o Brasil do futuro? Porque o presente já é. E Bolsonaro faz exatamente o que o capital especulativo, que o setor financeiro quer. Sérgio Moro ainda disse, com veemência: por acreditarmos no potencial de cada um, defendemos o livre mercado, a livre empresa e a livre iniciativa, sem que o governo tenha que interferir em todos os aspectos da vida das pessoas. Pode conferir. Por acreditarmos no potencial de cada um, defendemos o livre mercado, a livre empresa e a livre iniciativa. Tudo isso sem que o governo tenha que interferir em todos os aspectos das vidas das pessoas. Não chegamos nem na metade do discurso do ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, suspeito, julgado e culpado pelo STF por suspeição, favorecimento, parcialidade. Esse é Sérgio Moro, que se pretende, que se coloca à disposição dos brasileiros para resolver problemas que ele ajudou a criar.
Não precisa ser especialista para saber que o projeto de Sérgio Moro é o mesmo projeto de Bolsonaro. Ou nós esquecemos que ele foi ministro de Bolsonaro? Que ele trabalhou com a Operação Lava Jato para retirar da campanha presidencial um candidato que despontava como favorito às eleições de 2018. Mas talvez Sérgio Moro, quando fala em construir no presente o Brasil do futuro, e quando fala num Brasil mais justo, talvez ele acredite que o estado de bem-estar social, que poderia, se viesse a ser implantado de fato no Brasil, poderia reduzir a pobreza de milhões de brasileiros. É claro que o estado de bem-estar social não seria um Brasil justo. Mas para quem? Para os inquilinos da Faria Lima, da Paulista, dos Jardins, os que viajam constantemente a Dubai. Por isso, se faz necessário construir hoje um Brasil justo, lá na frente. Justo para quem? Com certeza não é para o trabalhador. Eu percebi que o discurso de Moro não convenceu sequer a sua plateia. Eram uns aplausos meio desconfiados. Eu não vejo Moro como esse representante da terceira via. Até poderia ser. Pelo perfil e pelo histórico dele, é muito mais fácil você mostrar quem ele é. Você não convence o eleitor pelo seu discurso, Moro. E não é por não ter uma voz bonita. É por não ter credencial político para assumir uma candidatura, para ser presidente de um país, para representar o nosso país e o nosso povo. Por isso que o seu discurso não convence. Claro, pode convencer, sim, uma pequena parcela, como, por exemplo, a mídia tradicional, os grandes meios de comunicação, que até o momento não encontraram um candidato que representasse politicamente e que tivesse uma cara, uma fisionomia dos Jardins. Você pode até ser esse nome. Mas pense, você que está nos assistindo, qual Brasil você quer? E peço também, antes de concluir, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa programação, dê um like, participe dando suas sugestões, dando a sua opinião, porque essa é a minha opinião. Até lá.